libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nós estamos ainda no iniciozinho do tempo comum. Semana passada nós vimos ali o início do ministério de Jesus, segundo o testemunho de João. A gente lembra as bodas de Caná, o primeiro sinal que Jesus realizou, seu primeiro milagre, ali ele começa o seu ministério. Hoje a gente tem também um relato dos inícios, da inauguração do ministério de Jesus, mas segundo a narrativa de Lucas. Só que antes tem um iniciozinho, tem um prólogo. Lucas ele faz ali uma introdução, um prólogo ao seu evangelho. E que vale a pena a gente olhar, porque nos ajuda a perceber como entender a palavra de Deus, como ela é dada para nós. Em que medida ela é a palavra de Deus e é a palavra humana também. A igreja vai dizer que os evangelistas são verdadeiros autores. Ela é a palavra de Deus, mas é a palavra dos homens também. Como é que começa o evangelho de Lucas? Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos. Ele também quer transmitir algo, a tradição, a entrega daquilo que ele recebeu, daqueles que foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, aqueles que viram os milagres de Jesus, que ouviram suas palavras, e depois o texto foi documentado, ali talvez depois de uma geração. Primeiro foi aquela entrega, aquela tradição oral. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso, então Lucas, como os outros evangelistas, faz um estudo cuidadoso antes de escrever, consulta, conversa, ouve, pensa como é que ele vai organizar o evangelho dele, de tudo que aconteceu. Também eu decidi, decisão dele, decisão do próprio autor, como homem ali, como homem de igreja, decide fazer o relato, o documento. Também eu decidi escrever de modo ordenado tudo aquilo que aconteceu. Então a gente vê isso, a palavra de Deus não sei se está um pouco alto o microfone, não, está meio, vocês estão sentindo um disco voador entrando na sala, assim, parece, uma coisa assim, bom, não sei, o Júnior foi dar uma moral ali. Então, é a palavra de Deus, a Bíblia, mas a igreja vai ensinar, é também palavra humana, é a palavra dos homens. Os evangelistas são verdadeiros autores, eles não escrevem numa espécie de transe, sei lá, tiveram um transe, acho que melhorou, né? Tá bom, obrigado. Eles não tiveram um transe, né? Nem lembravam o que escreveram. Ou então um anjo soprou no ouvido deles, né? Escreve aí vai escrever, peraí, som, está rápido, repete aí que eu perdi, né? Não foi assim, não teve uma espécie de, sei lá, ou de psicografia, coisa que nem é da nossa doutrina, ou algo do tipo. Não ouviram uma voz, se sentiram motivados a escrever. E Deus os inspirou para que escrevessem aquilo que Deus queria e somente o que Deus queria. A ação de Deus providencial ali é de uma maneira misteriosa, mas eles são verdadeiros autores. Escrevem segundo as suas condições, segundo o seu conhecimento, segundo a sua capacidade e também segundo suas limitações. Escrevem na sua língua, com a sua caligrafia, com o que eles têm à mão, os instrumentos que eles têm lá, o papiro, e pena e tinta, com aquelas limitações, e é dessa maneira, mediada pela humanidade, que a palavra de Deus chega até nós como um grande presente, um dom de amor, uma palavra de amor de Deus para nós, falou-nos por meio do seu Filho, e essa palavra chega até nós aqui, né? Mediada por esses homens, que tiveram essa grande iniciativa. E ele continua dizendo, Teófilo, não se sabe, não é um personagem das primeiras comunidades, talvez só um nome de um destinatário, que seria qualquer leitor, porque Teófilo significa amigo de Deus, né? Então, assim, Teófilo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Olha aí. Então, para que serve a palavra de Deus?
claro, também como um primeiro anúncio, querigma, mas acima de tudo para confirmar a firmeza da fé daqueles que já creem. Poderás verificar a solidez, essa palavra é importante, a firmeza dos ensinamentos que você recebeu. A palavra de Deus é firme, segura, a nossa fé está bem escorada, tem todos os motivos de credibilidade, e a gente vê pelo Evangelho. Naquele tempo, Jesus voltou para Galileia, e aí vai narrar Jesus anunciando o Evangelho. Aqui, a liturgia faz um salto, porque esse textozinho que a gente viu até aqui é o prólogo mesmo, é o início, Lucas 1, de 1 a 4. Aí, a partir do versículo 5, a gente tem toda a narrativa da infância de Jesus, desde o anúncio do anjo Gabriel, do nascimento de João Batista, depois do nascimento de Jesus, a Maria, a visita a Isabel, inúmeros relatos, o nascimento de João Batista, depois de Jesus, depois Jesus aos 12 anos no templo, depois Jesus é batizado por João Batista, o batismo encerra o tempo do Natal, depois ainda tem as tentações de Jesus no deserto, quando ele vence Satanás, e depois então ele começa o ministério, e é o texto que a gente tem aqui. Ele vai às sinagogas, começa a pregar o Evangelho, e diz aqui que ele foi à cidade onde foi criado, Nazaré, e lá ele leu o texto de Isaías, mais uma vez a importância da palavra de Deus, né? Então, abre o texto de Isaías. Na época não havia divisões em capítulos e versículos, como hoje a gente tem, mas o texto que ele leu hoje, né, está delimitado ali, é o capítulo 61 de Isaías. E tem um detalhe interessante que eu queria chamar a atenção aqui, que foi uma vez que nosso bispo falou, Dom José, numa homilia que eu estava, eu ouvi, e eu guardei aquilo ali, e não esqueci. E depois eu fui lá conferir, e era realmente como ele tinha falado. Jesus lê esse texto, porque ele vê aqui o seu programa, é como se ele visse aqui a sua ação. O Espírito do Senhor está sobre mim, me consagrou com a unção. Cristo significa isso, ungido, consagrado, enviado por Deus com uma missão. Com o Pai me enviou, vos envio. Jesus é o consagrado, ungido, o enviado, o Cristo. Me consagrou para quê? Para anunciar a boa nova, o Evangelho aos pobres. Então a palavra Evangelho, que surge ali com a igreja, com Jesus no Novo Testamento, já estava aqui, quase que profetizada lá no Antigo Testamento. Jesus se apropria, toma essa palavra para si. A mensagem que Jesus transmite é a boa notícia do amor de Deus, proclamar a boa nova, o Evangelho aos pobres, a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Fechou o livro, entregou o ajudante e sentou. O que o bispo chamava atenção? Que Jesus parou a leitura no meio, no final, mas ele não concluiu. Falta, quando a gente vai lá, quem quiser depois pega, chega em casa, abre lá a sua Bíblia, Isaías 61, e dá uma olhada lá no início, 61, lembra do ônibus Venda da Cruz, para você não esquecer, 61, né? Aí você vai lá e abre lá, para conferir, porque eu fiz isso e é assim mesmo, de fato, que o bispo dizia. Faltou um versículo, Jesus parou a leitura antes. O que diz o versículo seguinte? Era um povo escravo, um povo que passava por muitas tribulações, e vem então o ungido de Deus, o filho de Davi, que vem anunciar a libertação para esses cativos, para esses presos, né? Um tempo novo de liberdade, proclamar o ano da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse é o texto. Jesus para, ele vem anunciar a graça do Senhor, a bênção de Deus, mas não a vingança do Senhor nosso Deus. Isso já é um sinal ali no início do ministério. Jesus vem para todos, todos são chamados à salvação. Não vem anunciar a vingança, vem revelar o amor do Pai que chama todos. Jesus veio derrubar o muro da inimizade, chamar judeus e gregos, chamar todos os pagãos, todos os povos a fazer parte dessa última família, dessa única família, todos filhos do único Deus, né? Então, interessante isso, chama atenção aqui. E aí depois, quando ele se senta, ele diz: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Hoje, nesse momento aqui, né? Esse hoje, ele tem muito destaque também em Lucas, em diversas outras passagens a gente vê esse destaque, né? Como ele diz, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Os anjos anunciam aos pastores: eis que eu vos anuncio uma grande alegria, nasceu hoje para vós um Salvador. O Pai Nosso também, o pão de cada dia nos dai hoje.
E ele diz a Zaqueu também, hoje entrou a salvação nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão. É também em Lucas que a gente tem Jesus dizendo ao bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, a força desse hoje, o momento de conversão agora, né? Aqui também, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. E aqui nesse dia, e não só aqui, mas aqui e em todos os dias do ministério de Jesus, ela foi se cumprindo. E depois na igreja, Jesus mostra aqui por esse texto como ele cumpre as profecias, todas elas apontam para ele, Jesus as toma para si, e anuncia que essa palavra está se cumprindo, e vai se cumprir durante todo o seu ministério, e depois no tempo da igreja também vai se cumprir. Como o Pai me enviou, eu vos envio. A igreja dá continuidade à missão de Jesus, e continua anunciando essa boa nova, esse evangelho todos os dias, desde o início da igreja, desde o primeiro dia, todos os dias ela anuncia e proclama o evangelho, primeiro oralmente, falando, e depois por meio do evangelho, desses testemunhos, esses documentos que foram elaborados por esses autores, né? Então, que nós reconheçamos, né, nessa liturgia, a grande graça que é dada para nós nessa palavra. E a primeira leitura de hoje, que poderia ser esse texto de Isaías, não é, mas é um texto que eu acho muito interessante, muito apropriado, porque destaca também o valor da palavra de Deus, no momento em que o povo esteve sem acesso a essa palavra, por um longo período. Aqui a primeira leitura de hoje é do livro de Neemias, na época do sacerdote Esdras, que foi responsável pela reconstrução do templo, pelo cuidado da liturgia e do culto na volta do exílio. E Neemias era o governador, a autoridade civil. Então, um momento importante da história de Israel. Cada povo tinha uma história de dominação, né? Os babilônios, eles, quando dominaram ali os judeus, como outros povos também, eles levavam todas as lideranças, assim, todas as autoridades, as pessoas principais, cativos, assim, presos para a Babilônia, eram escravizados lá e tinham que prestar culto lá aos seus deuses e assim por diante. Destruíram o templo, profanaram o templo, acabaram com tudo. E isso demorou muito tempo. Então foram escravizados lá e ficaram 70 anos no exílio da Babilônia, isso lá no século VI a.C., né? E um período longo, onde eles não podiam prestar culto a Deus, não tinham o livro sagrado lido nas assembleias, porque não é igual hoje em dia, que a gente tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia na nossa cabeceira e tudo. As pessoas tinham os rolos, os papiros, assim, nas sinagogas, e elas iam até lá para ouvir a palavra de Deus, guardar no coração, e aí não tinham mais isso, porque foram levadas presas, né? E só tinham a memória, assim, daqueles textos que elas tinham guardado de cabeça, e isso passou de geração em geração. E depois eram os netos ouvindo os avós contarem as histórias de quando a gente se reunia no templo, e como o templo era belo e era grande, e a gente ouvia a palavra de Deus e cantava louvores a Deus. Pois bem, 70 anos depois, a Babilônia cai para os persas, eles são liberados, voltam para Jerusalém e reconstroem o templo. E é esse momento, então, em que Esdras fica como responsável, e muitos outros ali, os levitas e tudo, e restauram o templo, e voltam a ler a palavra de Deus. E a gente tem esse texto aqui, que é um texto muito bonito e comovente, e importante da história de Israel. Eu fico imaginando assim, se eu fosse um cineasta, eu ia fazer um filme sobre esse momento aqui, sabe? Porque tem tanto texto interessante na Escritura que o pessoal faz filme, né? Tem Moisés abrindo o Mar Vermelho, né? Aquelas paredes, uma de cada lado, o povo atravessa, as 10 pragas do Egito, e, sei lá, que mais? Davi matando Golias, Sansão lá destruindo os filisteus, Arca de Noé, a inundação, tanta coisa, dá para você fazer um filme e desenho animado e tal. Não tem nenhum da volta do exílio. Eu fico falando, meu Deus, mas seria um momento tão bonito fazer. O povo voltando animado, libertado, comparando ali a sua libertação com o retorno da escravidão no Egito e restaurando o seu culto e o contato com a palavra de Deus. E olha aqui o que diz esse momento então, né? O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, mulheres e de todos que eram capazes de compreender. Anotam tudo, como foi um momento importante. Era o primeiro dia do 7º mês. Na praça que fica de frente à porta das águas, Esdras fez a leitura do lugar onde foi, e diz aqui, olha, na presença de todos, homens, mulheres, todos que eram capazes de compreender, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia. Desde o amanhecer, nasceu o sol, já dá para ler, começou a leitura até o meio-dia,
e todos ali, e ninguém arredava o pé dali. E tem um momento no texto que fala, e ninguém ia embora, ninguém tirava o pé dali. No final, Neemias e Esdras, gente, vai para casa, vai almoçar, vai festejar um pouco, depois a gente ouve de novo. Ninguém queria sair dali, porque estava ali ouvindo aquela palavra que desejou durante tanto tempo. Deus está falando para nós. Então era um momento comovente para eles, o dia inteiro ouvindo ali a palavra de Deus. E o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Alguns autores estudiosos discutem, né, qual seria esse livro? Porque na época a Bíblia não estava organizada como nós a temos hoje. Inclusive, esse momento aqui foi importante para compilar os textos. Foi um momento chave ali. A partir dali já começaram a compilar, né, o Pentateuco, os livros de Moisés, depois os escritos, com os salmos e tudo, os livros proféticos, mas na época não estava ainda. Muitos dizem que provavelmente era o Deuteronômio, e eu acho razoável que seja, porque é um livro que fala da lei, que fala que se fizer o bem, Deus vai te abençoar, se fizer o mal, vai te amaldiçoar. Um livro ainda muito com uma teologia muito arcaica, mas que corresponde àquilo que eles estavam vivendo. A leitura do livro da lei, todos escutavam com atenção, todo o povo de pé, toda uma liturgia aqui, povo de pé. Ele abriu o livro e disse, o povo respondeu amém, amém. Depois se inclinaram diante do Senhor com o rosto em terra, e leram claro e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram o seu sentido, não só leram, mas explicaram, como uma homilia, igual a gente faz, nós padres fazemos, de maneira que se pudesse compreender a leitura. E aí depois, olha o que diz aqui, o governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos, este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus, não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Isso ia ficar bonito num filme, cara, ia ficar muito bacana, se todo mundo ali comovido ouvindo a palavra de Deus, depois de tanto tempo, todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Então essa palavra de fato tem que tocar o nosso coração. A gente está habituado a ouvir todo domingo, e a gente acaba não valorizando, é normal isso, né? Mas esse povo que não tinha aquela palavra quando teve, né, com que vigor, devorava ouvindo ali, que não queria perder uma palavra do que era dito, né? Todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Por que eles choravam? Certamente porque estavam emocionados, era um momento marcante, emocionante. Eles estavam vivendo aquilo que eles ouviram os avós deles falarem, e que eles nunca tinham vivido, ou depois de tanto tempo voltaram a viver, os que eram crianças lá atrás, e agora já mais velhos. Não faltava motivo para chorar. Estranho seria se eles não chorassem, né? Tem alguns outros autores que dizem que eles choravam porque eles reconheciam as suas infidelidades à medida que a lei era lida. Eles viam a perfeição da lei, ou o salmo de hoje, a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, os preceitos do Senhor são precisos, o mandamento dele é brilhante, é uma luz para os olhos. O homem via aquela lei que estava sendo lida para ele, e olhava para a sua miséria, para a sua infidelidade, como ele não cumpria aquela lei, e aí por causa disso chorava como quem pede perdão a Deus, mas não ia embora, ficava ali ouvindo, queria ouvir, como quem quer se converter, como quem quer mudar de vida, quer ter aquela lei ali como um critério, né? O povo chorando ao ouvir as palavras da lei. E Neemias então diz, ide para vossas casas, fazei banquetes, bebam vinho, partilhem com aqueles que não têm nada, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor será a vossa força. Essa antífona final que o padre diz na missa, inclusive, né, é tirada daqui. Então, assim, que esses textos nos façam perceber a grandeza e a importância que a lei de Deus, a palavra de Deus tem para nós, né? Como é uma palavra de amor, e como nós devemos ouvi-la de fato com atenção, deve nos comover, deve nos mover. Comover é isso, é mover, mexer conosco, é nos motivar a querer colocar essa palavra em prática, né? Digo isso para mim e para vocês, né? Que nós nunca nos acostumemos com essa palavra, que é uma palavra de amor de Deus para nós, que chegou até nós, como eu falei, mediada pelos homens, né? E isso dá mais valor ainda a essa palavra, e nos faz membros desse grande corpo, dessa grande igreja, inclusive lá dos nossos pais, lá no deserto, nesse momento de restauração, e depois toda a história da igreja, né? Então, que unidos a eles, nós procuremos ser fiéis a essa palavra, ouvi-la com atenção, conservar no coração, né, como fazia a Virgem Maria, colocar em prática. Amém.